Olá, nós vamos ver aqui agora um pouco sobre prisma, tá bom? Eu pedi para vocês fazerem foi mais ou menos este modelo, que é um mapa mental, tá? É o que é um prisma? É uma figura, né? Um poliedro tridimensional, tá bom? Uma caixinha, tá? Peguei aqui como exemplo para vocês verem, é uma caixinha. Essa caixinha, nesse prisma, é composto de laterais e bases. Uma em cima, outra embaixo. Ou se eu colocar deitado, uma do lado, outra do outro, tá bom? Essa quantidade, bases serão sempre duas. Agora, a quantidade de laterais vai depender da minha figura da base. Aqui, no caso, é um quadrado. O quadrado tem 4 lados, certo? Então, eu vou ter 4 laterais também. As laterais do meu prisma sempre serão retângulos, tá bom? Agora, as bases podem mudar. Aqui é um quadrado, mas a gente pode ter, coloquei aqui no exemplo, retângulo como base, triângulo como base, hexágono, heptágono, tá? Qualquer figura plana a gente pode ter aqui, tá bom? Qualquer figura plana. Então, a gente pode ter variedades infinitas, né? De modelo de um prisma. E aí, aqui eu coloquei os itens, né? Para vocês, base, face e a base de baixo. E também tem um outro item que vocês aprenderam já lá atrás, né? Que são vértices, que são as pontinhas, as quinas, tá? Laterais, que são os lados, né? São as laterais, os lados. E arestas, que são as minhas linhas, ó. Os meus encontros das minhas faces, tá? Onde elas se encontram são as minhas arestas, tá? O que é mais importante aqui para vocês saberem? Área da base. Como é que será a área da base? A área da figura da base, né? A área da figura da base. Por exemplo, se for um quadrado, minha área da base ao quadrado, ou lado ao quadrado, lado vezes lado, tá bom? O meu retângulo, base vezes altura. A área é igual a base vezes altura, ok? O meu triângulo, base vezes altura dividido por 2. Coloquei aqui as 3 principais que são mais utilizadas, mas tem várias outras, tá? Aconselho vocês a pesquisarem e reviver na memória figuras de áreas de figuras planas, tá bom? A área lateral. A minha área lateral sempre será a área de um retângulo. No prisma sempre será a área de um retângulo. Quando eu pego aqui, ó, aqui eu desmontei a caixinha. Pego e abro a minha caixinha. Quando eu pego e abro a minha caixinha, eu tenho aqui, tá vendo as minhas laterais? São sempre retângulos, tá? As laterais e a base. Nessa caixinha eu tenho várias bases, né? Assim, porque eu juntando aqui vai formar uma só, tá? Mas aqui eu tenho as minhas laterais, que são retângulos, tá bom? Então a minha área vai ser dada por área lateral é base vezes altura, sempre. A lateral não muda. A base que vai mudar de acordo com a figura que a gente. A minha área total será 2 vezes a área da base, por quê? Eu quero a área total da minha figura. Eu tenho 2 bases, uma em cima, uma embaixo. Então, 2 áreas, né? Mais N vezes a área lateral. A área lateral que eu já calculei aqui, que é base vezes altura. Porque o N é a quantidade de lados da figura. Por exemplo, se for um triângulo, 3 lados. Então, aqui seria 3 vezes a área lateral. Se for um quadrado, 4 lados. Então, seria 4 vezes a área lateral. É a quantidade de laterais que eu tenho, quantidade de faces, ok? O volume sempre será a área da base vezes a altura, tá? A área da base que eu vou ter calculado lá em cima, que é da figura geométrica que eu vou ter no meu exercício, vezes a altura do meu prisma. A altura aqui, ó. A altura do meu prisma, tá bom? A altura dele. Aqui eu coloquei um exemplo. Dado um prisma de base triangular, onde a altura desse prisma mede 15 centímetros, sabendo que esse triângulo é equilátero, com lado igual a 5 centímetros e altura 7. Calcule a área total destes prismas. Primeira coisa que eu vou fazer para vocês é desenhar este prisma, tá bom? Porque eu acredito que quando a gente desenha, a gente vê mais na prática. Eu não tenho um prisma aqui triangular igual tem a caixinha, né? Que seria mais fácil.
Ó, o que que eu fiz? Vou fazer o meu prisma triangular, certinho? Ó, prisma triangular, né? Eu tenho um prisma, duas bases, certo? Uma em cima e outra embaixo. Vou passar aqui assim para vocês visualizarem melhor. Tem um triângulo na base, né? E um triângulo tem 3 lados, certo? Então eu vou ter 3 laterais, tá? Primeira coisa que eu vou calcular, minha área da base. Acabei de falar que a minha base não é um triângulo. Ele fala que esse triângulo meu tem 5 centímetros aqui na lateral e é um triângulo equilátero. Triângulo equilátero quer dizer que tem todos os lados iguais. Ó. Os 3 lados do triângulo é igual, tá? E a altura desse triângulo é 7 centímetros, certinho? A altura aqui desse triângulo. Área da base do triângulo. Volto lá nas minhas orientações e olho. A área da base do meu triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, base vezes altura dividido por 2. A minha base é 5, minha altura 7 dividido por 2. 5 vezes 7 dá 35 dividido por 2. 35 dividido por 2 vai dar 17,5 centímetros quadrados, ok? Minha unidade de área. Aqui eu tô falando centímetros, centímetros quadrados. Se for metros, metros quadrados, tá? A minha área lateral sempre será área de um retângulo, base vezes altura. Então, aqui é base vezes altura. Ele fala que aqui embaixo no meu retângulo é 5, né? É 5. A minha altura do prisma, ele fala que é 15. Então, eu tenho um retângulo de 5 por 15. Se quiserem desenhar separado, por exemplo, as figuras, pode, ó. A minha base é 5 e 7 de altura. A minha lateral, 5 centímetros embaixo, que é o lado do meu triângulo, e 15 de altura, tá? Área lateral, base vezes altura. A minha base é 5, minha altura é 15. 5 vezes 15. 5 vezes 5, 25 vai 2. 5 vezes 1, 5. Com 2 que foi 75 centímetros quadrados. Então, a minha área total, 2 vezes a minha área da base, que é 17,5, mais triângulo 1, 2, 3 lá. 3 vezes a minha área lateral, que é 75, tá? Aí vamos fazer aqui agora, a área total é igual. 2 vezes 17,5 dá 35, mais 3 vezes 75 vai dar 220, tá? 3 vezes 5, 15 mais 1, 3 vezes 7, 21. 21 ponto foi lá, 22. Então, aqui minha área total, 35 mais 225 vai dar 260 centímetros quadrados. Tem o valor da minha área total, ok? O volume é o mais simples. Ele sempre será a área da base vezes a altura, tá? Mas o que é isso, a área da base vezes a altura? A minha área da base, aqui, eu fiz lá em cima, deu 17,5. Vezes a minha altura. Qual que é a altura do meu prisma? 15. Tá bom? Ok? Aí a gente vai fazer 17,5 vezes 15. Vou fazer aqui no cantinho. 17,5 vezes 15. Aqui, fiz aqui a continha, para poder andarmos mais rápido, né? Multiplicação de duas parcelas, depois soma. Lembrando que tem a vírgula, né? Então, eu vou contar uma casa, vírgula. Então, o meu volume deu 262,5. E a unidade agora? Centímetros ao cubo, tá? Quando eu falo em volume, quer dizer que eu estou falando em quantidade. Quanto que cabe dentro do recipiente, tá bom? Então, geralmente, a gente vai trabalhar com centímetros, metros cúbicos ou litros, tá? Mas em alguns exercícios pode vir algo diferente, tá bom? Belezinha?
Dúvidas, estarei à disposição de vocês. Beijo.